Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 11 do mês de março do ano de 2022. É o calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 8 do mês de Adar II do ano 5782. Estamos aí a 186 dias do nosso calendário judaico. Estamos aqui em A Tarde com a Torá, hoje, no sexto dia da semana, o sexto dia do Shabat. Portanto, hoje, às 18 horas e 6 minutos, pelo fuso horário aqui de São Paulo, de acordo com o horário de Brasília, nós estaremos aí, então, os lares judaicos e os lares dos Benei Noach estarão aí com as suas Batinor, acendendo as luzes do Shabat às 18 horas e 6 minutos. Então, assim, no pôr do sol, estaremos adentrando no sagrado dia do Shabat. Baruch Hashem. Então, vamos para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o líder da nossa geração. Então, ele nos fala no seu conselho de hoje da seguinte forma: um vislumbre da alma desce para envolver-se dentro de seu corpo de carne e osso. O âmago da alma permanece em cima. De alguma maneira tem de ser mantido um entrosamento entre os dois. A Torá conecta. Quando você lança todo o seu ser à compreensão das profundezas de uma palavra da Torá, meditando nela até que ela penetre em seus ossos, então um circuito se abre, conectando alto e baixo, para que se tornem um. O estudo da Torá e o cumprimento de suas instruções levam o homem além dos limites de um ser criado, ao reino ilimitado do Criador. As palavras de sabedoria do nosso Rebbe são realmente impactantes, Por isso, na atual conjuntura desta geração, a sabedoria do Rebbe Menachem Mendel, ela é tida como a maior sabedoria da nossa geração. Por isso ele é o líder da nossa geração, ele é o justo da nossa geração, Então, a biografia do nosso Rebbe Menachem Mendel mostra cada vez mais a profundidade do seu conhecimento, da sua sabedoria, o seu equilíbrio, a sua serenidade em todas as coisas. Ninguém, até hoje, os nossos rabinos falam e têm aí os testemunhos através de vídeos e filmagens da época de 1950 até 1994, tem várias filmagens por aí afora, sem contar os milhares e milhares de testemunhos de pessoas, tanto judeus como não judeus, tanto de pessoas religiosas de diversas nações, de diversos segmentos religiosos, políticos, artistas, pessoas mais simples da sociedade até pessoas mais sofisticadas, estiveram presentes nas audiências do Rebbe, estiveram ali enfrentando filas por horas e horas para poder chegar perto do Rebbe, falar alguma coisa rapidamente e rapidamente também poder ouvir um conselho. E todas essas pessoas sempre dizem de forma resumida a mesma coisa: valeu a pena ficar horas na fila, porque eu precisava muito dessa palavra, E as pessoas saíram dali com a palavra realmente edificante e com as bênçãos do Rebbe. Milhares e milhares de vidas mudaram através desse encontro que tiveram com o Rebbe, Então, exatamente por isso, entre outras coisas, o Rebbe Menachem Mendel é o líder da nossa geração
ele é de fato a sabedoria da nossa geração, né? Então, por isso, nós temos aí o nosso Rebbe, o nosso mestre, o nosso professor, nós temos aí o nosso Mashiach desta geração, né? Que nos aproxima cada vez mais de Mashiach, que nos aproxima mais e mais da redenção final, com a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, que acontecerá a qualquer momento, e que seja a qualquer momento agora. Amém, amém. Ok? Então vejam bem a nossa palavra de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, falando exatamente: a nossa alma sai de cima, sai lá da presença divina, sai do Gan Eden e vem exatamente aqui para esse mundo inferior, para estar aqui cumprindo a sua missão. Nesse sentido, a nossa alma, ela vem e adentra nesse corpo físico, nessa kelipá, nessa casca que nós chamamos de corpo humano, e aqui ela está então limitada nessa forma que nós estamos, o nosso corpo físico. Então, a parte essencial da nossa alma, né, fala nos nosso Rebbe que, contudo, ela permanece lá em cima, né? Nós temos aí 5 níveis da nossa alma. O 5º nível, mais elevado, ele permanece no Gan Eden, esperando o momento do reencontro com esses outros níveis da alma, ok? Então, dessa forma aí, precisa ser mantida uma conexão. Por isso que a nossa alma, ela é equiparada também à chama de uma vela, né? Que ela sempre procura subir, ela sempre almeja para cima, né? E nunca para baixo, né? E à medida que a chama da vela ela fica mais independente, nós vemos, né? Nós contemplamos o pavio e parece que a chama em si está flutuando, né? Parece que ela vai subir de fato, né? Então a nossa alma é comparada a isso. Por quê? Porque ela precisa, ela procura, ela precisa reencontrar, né, esse 5º nível mais elevado da alma, que é a conexão lá em cima. Então por isso a nossa alma em si, ela almeja subir. E é o que nós precisamos fazer no nosso dia a dia. Alimentar a nossa alma, alimentar a nossa vida espiritual, basicamente com o estudo da Torá e os seus mandamentos, ok? Então, por isso a Torá conecta. Então, toda vez que nós nos conectamos com o estudo da Torá, as 7 leis universais, né, para nós Benenor, a Torá faz um elo de ligação entre nós aqui, nesse mundo inferior, e o nosso 5º nível de alma, o mais perfeito, que continua no Gan Eden, né? No mundo das almas, no jardim do paraíso. E quando nós temos o estudo da Torá, quando nos conectamos com o estudo da Torá, então a Torá ela nos conecta exatamente com essa dimensão espiritual celestial, com o nosso 5º nível da nossa alma. Então aí nós de fato temos uma conexão, o divino e este mundo físico. E nós temos essa conexão para que mais e mais possamos almejar realmente subir e não descer, que é terrível, ok? Então por isso, quando você lança todo o seu ser à compreensão do estudo da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e procura compreender, nem que seja uma palavra da Torá, você já começa a ter essa conexão com o seu 5º nível espiritual da sua alma, que está no Gan Eden. Então, dessa forma, essa palavra, ela vem penetrar em todo o seu ser, em todo o seu corpo, e você mantém essa conexão. Quando isso acontece, o nosso Rebbe diz que um circuito se abre, conectando alto e baixo, para que se tornem um. Então a Torá que faz esse elo de ligação, para que nós e o divino nos tornemos um, e que com essa conexão, o nosso 5º nível da alma possa estar nessa conexão conosco também. O estudo da Torá e o cumprimento das suas instruções
leva o homem além dos limites de um ser criado, leva-o ao reino ilimitado do Criador. Por isso que em outra palavra de sabedoria, o Rebbe diz que quando nós nos conectamos com o estudo da Torá, o que acontece? O Eterno nos leva ao portal dos impossíveis, que é exatamente isso daqui, o reino ilimitado do Criador. E é por isso que a nossa alma, ela não conhece limites. A nossa alma é ilimitada, como é o seu Criador. Então, por isso, amados, que nós possamos aí buscar cada vez mais essa conexão realmente através do estudo da Torá com o nosso Deus, né? Com os níveis elevados espirituais da dimensão espiritual, para que nós possamos ter conexão com Deus e com o quinto nível da nossa alma. Ok? Baruch Hashem, vamos em frente aí, né? Hoje nós temos aí ao pôr do sol a entrada no sagrado dia do Shabat. Então aqui vai a nossa saudação, né? Para as pessoas, seus familiares, suas comunidades, para com um Shabbat Shalom, né? E através dessas pessoas aqui que serão mencionadas, nós estaremos aí estendendo a todos aqueles que estarão em conexão com a nossa live posterior, o nosso vídeo, né? Também desejando um Shabbat Shalom a você, família e todas as comunidades. Áurea Lisboa e Ivan e família, lá em Belém do Pará. O Hélio Domiciano da Silva, lá de Cristais Paulista, interior de São Paulo. A Rebeca, lá de Águas de Lindóia, interior de São Paulo. O Felipe Costa Oliveira, de Goiânia, Goiás. A Irani Braga de Mendonça, o seu marido Juarez Carvalho e toda a família lá em Nova Lima, Minas Gerais. A Genesi Tolentino dos Santos, Londrina, Paraná. A Márcia Borges de Curitiba, Paraná. Claudiana Rodrigues, São Paulo, capital. O Arnaldo Silva. O Alberto Caluvi, Valucuta Caluvi, de Luanda, Angola, e toda a família também. O Shabbat Shalom para vocês aí, lá em Luanda, em Angola. Tamar Moisés Tamar, também, aliás, a Tamar Moisés Tamar, ela é a esposa do Alberto Caluvi, lá de Luanda, Angola, né? Então, ao casal e os seus familiares e a comunidade que ali se encontra, um maravilhoso Shabbat Shalom para vocês. José Elismar de Ribeirão das Neves, a Renata Guerra de Teresina, Piauí, Antônia Barbosa de Brasília, a Eva Gerber, lá da cidade de Flórida, nos Estados Unidos, e toda a família também, um Shabbat Shalom. Aldemir Medeiros, do grupo Lechaim, Lucimara de Fátima Camargo, de Itajaí, Santa Catarina, o Márcio Miranda de Souza, Belo Horizonte, Minas Gerais, o Robert Dávila, de Teresina, Piauí, né? E ao casal e seus familiares, Delci e Manuela José, né, de Belo Horizonte, Minas Gerais, também um Shabbat Shalom. No caso aqui em especial a Manuela, né, pelo seu aniversário no dia de hoje. Então aqui à tarde com a Torá e toda a equipe, os nossos queridos alunos, né, enviamos a Manuela, né, Mazal Tov, muitas felicidades, que o Eterno abençoe você, toda a família, com muita luz divina, com proteção, saúde e com graça sobre graça do favor divino para convosco e toda a família, ok? Então, Manuela, Mazal Tov, muitas felicidades a você e toda a família aí, ok? Baruch Hashem. Estamos aí, né, lá diretamente de Franca, a Maria Isabel Marmol Piso, né, a nossa irmã por parte de pai e mãe, né, irmãos, né, cada vez mais presente, né, graças a Deus pela família, né, junto com a Isabel está lá a Fatinha, o Chico, os seus familiares, filhos, netos, né, Baruch Hashem por isso daí,
e que sejam todos agraciados com Shabbat Shalom. O Marcos Santos, né, de Lucélia, né, interior de São Paulo, a Malu, lá de São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, que está por aí. Quem mais que está por aí também, né? Baruch Hashem, ok? Hoje é o 6º dia da semana, então nós temos aí a nossa 6ª leitura, que está no capítulo 4 de Levítico, a partir do verso 27 até o capítulo 5 e o verso 10. Na continuidade sobre as oferendas de pecados, né, que nós temos aí pela frente, a Torá escrita com os comentários de Rashi, também alguns comentários dos nossos demais sábios e comentaristas da Torá, bem como também do nosso próprio Rebbe, né? O Rebbe hoje vai falar para nós também a respeito do arrependimento masculino e feminino. Interessante isso daí, hein? Arrependimento masculino e feminino. Como será essa história? Vamos ver daqui a pouco, ok? Então, no 4º capítulo, verso 27 até o capítulo 5, verso 10, nós temos aí continuidade sobre as instruções da oferenda de pecados. No capítulo 4, verso 27 até o verso 39, nós temos aí a oferenda de pecado para pessoas comuns, né? Então, se um indivíduo comum da terra comete uma transgressão por inadvertência, violando qualquer um dos mandamentos proibitivos de Deus, ele incorre em culpa. Então, quando ele se aperceber da transgressão que cometeu, ele então trará, né, a sua oferenda de culpa. E essa oferenda será de uma cabrita, né, sem defeitos, como oferta pelo pecado que cometeu, né? Ele removerá toda a gordura e o sacerdote assim fará expiação pelo indivíduo. Ele será então perdoado. Se ele trouxer um cordeiro como sua oferenda de pecado, será uma fêmea perfeita sem defeitos, né? Aqui é mencionado o cordeiro, que é da categoria de cordeiros, mas para o sacrifício aqui do perdão de pecados, precisa ser uma fêmea, não pode ser macho, tem que ser fêmea. Então, por isso, fala sobre um cordeiro, será uma fêmea perfeita, né, sem defeitos aí, ok? Então, será uma oferenda de pecado, colocará suas mãos sobre a cabeça e assim o animal será abatido. O sangue será derramado sobre a base do altar, e toda a gordura do cordeiro, né, fêmea, será trazido como oferenda de paz, e o sacerdote a queimará sobre o altar. O sacerdote assim fará expiação para ele pelo pecado que ele cometeu, e ele será então perdoado. Então aqui as pessoas comuns dentro do povo, né, que cometeu pecado por inadvertência, então aquele que que pode levar uma cabrita, será uma cabrita, né? E aquele que vai levar um cordeiro será uma fêmea, né? Para o sacrifício, certo? Então, por isso, nós temos aqui sobre a oferenda de pecado para pessoas comuns do povo, ok? E é um sacrifício de animais fêmeas e não macho. Ok? Baruch Hashem. Marcos Santos é de Santa Adélia, de interior de São Paulo. Ok? E aí Edilane Minorello, aí com o marido, o Claudemir de Jesus Silva, aqui de Bauru. Baruch Hashem, Shalom, Shalom. Então, no capítulo 5 agora que nós entramos, nós vemos aqui do verso 1 até o verso 10, que fala sobre a oferenda de culpa variável, né? Se uma pessoa peca aceitando um juramento que nega ter sido ela testemunha de uma certa questão, e ela não testemunha, quando na realidade viu ou ouviu algo, ela deve assumir as consequências do seu pecado. Ou se uma pessoa toca em algo ritualmente impuro,
seja a carcaça de qualquer animal não kasher, selvagem ou doméstico, ou qualquer réptil impuro morto, e então ela, não estando consciente de que estava impura, entra no templo sagrado ou come de um sacrifício. Então ela é culpada. Quando ela é culpada em qualquer desses casos, deve confessar o pecado que cometeu. Ela deve fazer sua oferenda de culpa pelo pecado que ela cometeu. Deve ser um cordeiro ou cabrita, né, trazida como uma oferenda de... deve ser uma cordeira ou cabrita trazida como uma oferenda de pecado. O sacerdote então fará expiação pelo pecado da pessoa. Se ela não possui recursos para uma cordeira ou cabrita, a oferenda de culpa que ela apresenta a Deus por seu pecado será 2 rolas ou 2 jovens pombos comuns. E será uma oferenda de pecado e outra será uma oferenda queimada. Ok? Então aqui nós temos também sobre a questão da culpa variável, né? Então é uma cordeira ou cabrita que vem para ser essa questão da oferenda para perdão de pecados, ok? Os nossos comentaristas trazem para nós o pecado, ele possui 2 elementos. Primeiro, uma violação da instrução específica de Deus, de que de certa coisa deve ou não deve ser feita. Então é uma violação à vontade divina. O que deveria ser feito não foi feito, e o que não era para fazer foi feito, né? Então, essa é uma violação das instruções específicas. O segundo caso é um ato de rebelião contra Deus em geral, a despeito de detalhes do pecado específico. Ou seja, o segundo elemento, né, dessa questão de pecado é exatamente a rebelião contra Deus de forma geral. A pessoa é rebelde para com Deus. Então ela não faz mesmo. Ela não obedece os mandamentos, não faz o que tem que ser feito. É uma pessoa rebelde. Ponto. Ok? Então, para expiar um pecado, uma pessoa tem de reparar ambas as infrações. As 2 que nós acabamos de falar aqui. No primeiro caso, que é exatamente a violação da instrução específica de Deus, de que certa coisa deve ou não ser feita, né? É preciso que nós reparemos o insulto contra Deus, porque isso é um insulto contra Deus, causado por cada pecado específico, pois cada detalhe que é ofensivo ao Todo-Poderoso requer expiação por si mesmo. Isto é alcançado pela oferenda de pecado, e explica por que uma oferenda de pecado em separado deve ser trazida para cada pecado individual, né? Então, cada pecado individual é para ser levado à dita cuja da oferenda de pecado, certo? No caso aqui, é uma cordeira ou cabrita, certo? Então, é um animal do sexo feminino e não do sexo masculino, ok? Então, portanto, tem que ser fêmea, não pode ser macho. Ok? Então, dessa forma, o ato ofensivo ao Todo-Poderoso requer expiação por si mesmo. Isso é alcançado pela oferenda de pecado e explica por que uma oferenda de pecado em separado precisa ser levada. Por quê? Porque é uma ofensa direta para com Deus. Você simplesmente violou uma instrução, é uma ofensa. Se você violou 2 instruções, são 2 ofensas contra Deus. E assim sucessivamente. Então precisa de expiação para cada pecado. Na questão do item B, né, desses 2 elementos aqui, que o B nos fala sobre um ato de rebelião contra Deus de forma geral, até mesmo depois que os efeitos negativos de cada pecado individual terem sido reparados, ainda permanece o efeito do pecado em geral, que é uma rebelião contra a autoridade de Deus. Só para você ter uma noção
do perigo que é isso, é só você lembrar de Coré, a rebelião que ele teve contra Moshe. E na realidade, a rebelião de Coré, não foi somente no sentido de ser contra Moshe, mas ele se rebelou contra a autoridade de Deus. Por quê? Porque Moshe tinha explicado. Sabe aquele negócio, explica, mas aquela mente vazia, aquela mente cheia do ego, cheia de si mesma, não consegue ouvir e entender, porque está envolta no seu próprio ego, né? Ele está massageando o seu ego, ele está na sua egolatria, então não consegue entender. E Moshe repetidas vezes disse que a decisão dele ser o líder sobre todo o povo e de Arão ser o Kohen Gadol e os seus filhos serem Kohanim, sacerdotes, que foi uma escolha de Deus, uma escolha divina. E todos vocês foram testemunhas. Moisés dizia isso claramente. Mas Coré não. Ele viu e não viu, ouviu e não escutou. Por quê? Porque o seu ego estava muito inchado, inflado, né? Inflamado, inchado, inflado e por aí afora vai. Então ele não podia, ele não conseguia enxergar, ele só enxergava o eu, o seu ego. Então, esse pecado de rebelião contra a autoridade de Deus, nós temos que tomar muito cuidado, né? Então, eu não sou a favor de tal emissário. Esse emissário não podia estar aí. Vamos com calma. Vamos com calma. Deus está fazendo o agir da sua obra nessa última hora. Ele tem colocado em cada país, né, os seus instrumentos, os rabinos, para trazerem as orientações devidas aos não-judeus, que se transformam Benei Noach, com a fé monoteísta, fundamento judaico e orientação rabínica, certo? E o rabino está nesse papel aí, semelhante a Moshe, e está escolhendo numa direção divina quem vai ser emissário aqui, ali e acolá, né? Então, alguém fica aí cheio do seu ego e fala, pô, eu que deveria estar no lugar daquele cara lá, né? Então você está entrando numa rebelião contra a autoridade de Deus, né? Então cuidado com esse aspecto aí também. E principalmente, né, qualquer ação ou qualquer palavra ou pensamento, né, contra o nosso líder no Brasil, o Rabino Yaakov Geranstein, contra ele, aí então piorou a situação, né? Porque é o nosso rabino no Brasil, né? Então cuidado com essas questões aí, que é perigosa isso daí, ok? Então, mesmo assim, então permanece o efeito do pecado em geral, e é preciso realmente um aspecto comum e a todo comportamento transgressor, a oferenda de pecados. Assim, depois que todas as oferendas de pecados são trazidos, um presente adicional é exigido, significando a aceitação total da autoridade inequívoca de Deus, mas isso só precisa ser feito uma vez, em razão de sua natureza geral. E esse é o propósito da oferenda queimada que realmente é feita, né? Porque sempre fala, é uma oferenda queimada como incenso agradável a Deus. Então, por quê? Porque Deus aceitou o sacrifício, porque aqueles que levaram o sacrifício foram realmente com a verdadeira techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento. Então, a oferenda ela é completamente queimada como sinal agradável, incenso agradável às narinas de Deus dentro desse aspecto aí. Então, transportando tudo isso para nós nos dias atuais, que não temos nem o Mishkan e nem o tabernáculo, aí nós adentramos dentro daquilo que os rabinos vêm falando desde os anos 69 da nossa era comum,
na ausência do Mishkan e do Beit HaMikdash, você precisa ser um Mishkan, você precisa ser um Beit HaMikdash. Você precisa ser um lugar onde a Shekhinah, a presença divina, vem descansar. E como nós podemos fazer isso? Então, são aqueles 5 alicerces. Techuvá, retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, as nossas preces diárias, o estudo da Torá, as 7 leis universais e a Tzedakah. É dessa forma que nós prestamos a Hashem os nossos sacrifícios diários. E para Deus isso sobe como um incenso suave às suas narinas. Então, por isso, amados, nós temos que estar focados de fato nesta realidade aí, ok? Vamos ver o que o nosso Rebbe nos fala sobre essa questão arrependimento masculino e arrependimento feminino, né? Tem diferença o arrependimento do masculino e do feminino? Será que tem? Então, baseado nessa aliá de hoje, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o sábio da nossa geração, nos fala, né? Então disse Deus a Moshe que uma oferenda de hatat, de uma pessoa, pode ser trazida de uma cabra, ou uma ovelha, ou cordeira, né, como fala, sem defeito. Existem 2 explicações básicas sobre como atua a expiação do sacrifício. Primeiramente, devemos imaginar que tudo o que está sendo feito com o animal está sendo feito conosco, porque era para nós estarmos no lugar do animal. Então o sacrifício, portanto, nos sacode, afastando-nos de nossos caminhos negativos. Então é essa visão que nós precisamos ter. Que tudo que acontece com o animal, tudo que é feito com ele no sacrifício, está sendo feito conosco. Qual é a visão disso? Qual é a realidade disso? Qual é o significado disso? Isso, se você visualiza o animal sendo degolado, depois sendo tirado o couro, depois sendo cortado partes A, B e C, etc. e tal, sendo seus órgãos internos separados, isso para cá, isso para lá, etc. e tal, e depois tudo sendo queimado. E você precisa ter uma visão que tudo que está sendo feito com o animal era para estar feito com você. Aí você fala, meu Deus do céu, é um açougue isso. Não, não é um açougue. O que Deus quer mostrar para nós, a mensagem fundamental é que, se você vê todo esse sacrifício dessa forma, algo realmente, vamos dizer assim, meu Deus, como é cruel isso. Então você aplica isso na sua vida, com referência à sua desobediência a Deus. Credo, como que é feio isso que você fez para com Deus. Como que isso é cruel. É só você trazer isso para esse nível espiritual, porque é isso que Deus quer nos ensinar com o sacrifício dos animais. O quão horrendo é para Deus quando nós o desobedecemos, quando nós fazemos aquilo que é mal aos seus olhos. Certo? Então, por isso, tudo que está sendo feito com o animal está sendo feito conosco. Segunda questão, o animal personifica os instintos que nos levaram ao pecado, ao contrário da nossa alma divina, que não participa na transgressão. Ela continua sendo uma alma divina. O sacrifício mexe com nossa alma divina, de tal maneira que nos inspira a servir a Deus melhor do que fazíamos antes. Então, um outro objetivo sobre os sacrifícios é o quê? É para que, além do arrependimento que nós tenhamos, com referência a toda essa questão aí, né, de pecado, desobediência a Deus, etc. e tal, que nós tenhamos também a visão do quê? A visão de que
à medida que nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós agora vamos procurar servir a Deus da melhor forma que fazíamos anteriormente. Então, o pecado é uma realidade. O sacrifício para perdão de pecados, outra realidade. Já vimos aqui o significado disso. Então, quando nós praticamos os nossos 5 alicerces e fazemos verdadeiramente o que é expresso nesses 5 alicerces, é o nosso sacrifício diário para Deus. E dentro desse aspecto, quando nós saímos desse sacrifício diário, nosso, através do nosso serviço diário a Hashem, que o fazemos todas as manhãs, então agora o intuito nosso é procurar servir a Deus da melhor forma possível, melhor do que a anterior. Isso é uma escada, é um evoluir, é um subir, até chegarmos à dimensão celestial, ok? O barulho aí é do caminhão ali no vizinho, que está carregando, né, aquelas caçamba que fica no meio da rua de entulhos, né? Então, tranquilo, vamos em frente, ok? Então, dessa forma aqui, a primeira explicação ela é mais severa que a segunda, portanto, mais apropriada para as faltas mais graves. É por isso que as oferendas de Hashem para as mais graves são as que podem expiar certas ações deliberadas, são realizadas com animais machos. Então, aí entra a questão do arrependimento masculino, macho, né? Que são os pecados mais graves. Por isso, tem aí a sua mensagem mais contundente, ok? Que sugere que se requer uma meditação, entre aspas, masculina, para sacudir a pessoa e libertá-la de um comportamento negativo, ok? Então, por isso, vem a questão que nós vimos anteriormente aqui, ontem, sobre a questão do touro, né? Para o sacrifício, para perdão de pecados, né? E para a questão aí das faltas mais graves. Na segunda meditação, mais branda ou, entre aspas, feminina, é mais apropriada em relação aos pecados não intencionais. Então, os primeiros pecados são mais graves porque eles são intencionais, voluntários. Os segundos são mais brandos exatamente pela questão não intencional, né? A pessoa ela não tinha vontade de fazer aquilo, né? Então, é um pecado não intencional, certo? Então, dessa forma, mais branda, entre aspas, feminina, é apropriada em relação a esses pecados não intencionais, né? Por isso as oferendas de Hatat são realizadas com animais fêmeas, né? A ovelha, a cordeira, né? A cabrita, certo? Então, dentro desse aspecto aí onde que nós vemos a questão do arrependimento, entre aspas, masculino, os pecados mais graves, voluntários, né? Então, por isso que vem o touro, por exemplo, aí, que é um dos animais do sacrifício. Depois nós temos a questão mais branda, entre aspas, feminina, que estão conectadas aos pecados involuntários, não intencionais, que são exigidos aí os animais do sexo feminino, né? Cordeira, cabrita, né? A ovelha, etc. e tal. Quando nos sentimos distantes de Deus e buscamos nos aproximar dele, primeiro precisamos avaliar a causa do distanciamento. Por que eu me distanciei de Deus? O que me levou longe de Deus? O que me levou a distanciar de Deus? Então eu primeiro preciso buscar entendimento sobre isso e eu preciso avaliar o que aconteceu. Você não pode fazer as coisas às cegas. Você vai se apresentar diante de Deus para perdão de pecados, você precisa estar fundamentado, juridicamente, biblicamente.
não é uma coisa ao léu, aleatória. Você precisa analisar o que causou o seu distanciamento com Deus, para ter um tratamento sério nessa área da sua vida. Podemos então meditar sobre o relacionamento com Deus em relação à nossa situação e adotar as ações corretivas adequadas. Então, eu primeiro preciso avaliar a causa do distanciamento e em seguida eu preciso realmente tomar uma atitude corretiva adequada, ou seja, me corrigir adequadamente para que eu possa realmente andar com Deus como Ele quer e para o meu shalom e para o meu bem-estar. Então, amados, aqui nós encerramos a nossa sexta aliá, as nossas palavras, né, dos nossos comentaristas, Rashi, e do nosso Rebbe Menachem Mendel, sobre essa nossa questão aqui. Então, por isso, não podemos esquecer sobre essa questão do meu distanciamento de Deus. Eu primeiro preciso avaliar o que me levou a me distanciar de Deus. Quais foram os meus erros, as minhas falhas, quais foram os meus pecados que me afastaram de Deus. Na sequência, estando esclarecido isso, você não pode ser cego para você mesmo, né? Você não pode fazer fake news para você mesmo, aí é ser muita burrice. Mentir para os outros é uma coisa, mentir para si mesmo é acenar o atestado de jumento, né? Você não pode fazer isso. Então, por isso, primeira questão, analisar o que me distanciou de Deus. Quais foram os meus erros, quais foram as minhas culpas, quais foram os meus pecados que me levaram a distanciar de Deus. Esclareceu? Está tudo à luz? Beleza. Agora eu preciso agir de uma forma corretiva. Eu preciso corrigir. Item A. Eu fiz tal coisa. Então, como eu vou corrigir esse item A? Eu vou corrigir assim, assim, assim. Ponto. Item B. Como eu vou me corrigir para não me distanciar mais de Deus? Então, eu vou fazer isso, 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 mais isso. E assim sucessivamente. Só você pode analisar 100%, plenamente, o que fez você distanciar de Deus. Então, por isso, o estudo da Torá nos conecta com o infinito, com Deus. E é por isso que nós precisamos tratar seriamente essas questões. O nosso serviço diário a Deus é importantíssimo. Por isso, no mínimo, você precisa ter em posse, na sua casa, em suas mãos, o Sidur Benei Noach, que é o livro das preces diárias, de segunda a segunda, ou melhor, do primeiro dia da semana até o sétimo dia da semana, que corresponde do domingo até o sábado. Você precisa ter o Guia Benei Noach, a nova edição, que foi lançada agora no 6º Seminário Benei Noach, lá em Atibaia. No mínimo, você precisa ter esses 2 livros consigo. Alguém diz assim, eu já tenho uma biblioteca ótima aqui para mim, como Benei Noach. Beleza. Tem Sidur? Não, não tenho. Tem o Guia Benei Noach? Não, não tenho. Ou então, eu tenho o Sidur Benei Noach das preces diárias, mas não tenho o guia. Você está manco, está faltando uma perna na tua mesa. Não pode, no mínimo, a base é esta, o Sidur Benei Noach e o Guia Benei Noach. É a base da nossa jornada. Os demais vão sendo acrescentados para poder nos auxiliar na nossa jornada monoteísta. Ok? Baruch Hashem, a Inês Martins aqui de Pirajuí, a Aislan dos Santos lá de Belém do Pará e a Marli
Estael Silva Monteiro, lá de Vitória, Espírito Santo, chegaram por aí também, né? Baruch Hashem. Então a todos vocês, amados, um Shabbat Shalom, e que nós possamos ter nesse Shabbat uma renovação intelectual, mental, psíquica, espiritual, a nossa alma divina, física, financeira e material em todos os níveis, para podermos servir cada vez mais a Deus de forma melhor. Por isso, vamos em frente. O Shabbat Shalom, até amanhã.